Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa, e a gente vai conhecer agora o nosso objeto de conhecimento da aula número 1. Então, nós temos aí, olha, o objeto de conhecimento é a reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. E o detalhamento é leitura, interpretação e análise de textos jornalísticos de diferentes gêneros e estruturas textuais. Então, esse é o assunto que nós iremos estudar na nossa aula de hoje, seguindo aí para a nossa aula. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar os gêneros textuais, né? Um dos gêneros textuais que nós vamos estudar hoje é sobre a entrevista. Então, esse gênero ele é bastante conhecido, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar em alguém que foi convidado, né, para dar uma entrevista sobre um determinado assunto, né? Então, o gênero entrevista, ele é um gênero de caráter interacional, né? Ou seja, as pessoas vão conversar entre si. Geralmente são duas pessoas, mas pode ter mais de duas. Organizado em turnos em uma pequena introdução sobre o entrevistado e o tema. A entrevista pode ser registrada em áudio ou vídeo e assim exibida no suporte em que a linguagem audiovisual é permitida. Ou ser posteriormente transcrita, editada para publicação por escrito também, né? Pode ser uma entrevista escrita. A entrevista ainda pode ser feita com interação já por escrito, né? Pode ser por e-mail, ou uma outra forma, né, de você dar uma entrevista. Qual é o objetivo desse gênero textual, né? É obter informações sobre a pessoa entrevistada ou sobre um tema, um fato que a envolva. Então, aqui, esse objetivo ele é fundamental, em que a pessoa que é convidada para dar uma entrevista, geralmente são pessoas famosas, ou então pessoas que têm uma representação na nossa sociedade, em que ela é convidada para falar de um determinado assunto, né? E esse assunto é de interesse da população, né? Das pessoas, da sociedade como um todo. Então, essa pessoa ela vai ser entrevistada, e aí o entrevistador vai fazer as perguntas referente ao assunto, né, que será debatido ali, que será falado, né? Então, nós temos aí um canal que é brasileiro, né, chamado Roda Viva, é um canal de TV em que muitas pessoas famosas são entrevistadas nesse local, né, nesse programa, aliás. E aí, geralmente são convidados pessoas, políticos, né, ou então um cientista, um jornalista, alguém que tem uma representação importante na sociedade. E aí nós temos os principais tipos, né, de entrevista. Então, ela é estruturada, né, que segue um roteiro de perguntas, né, o entrevistador ele tem que organizar essas perguntas antes, né, e esse roteiro ele vai permitir que se façam as perguntas que não estão planejadas. Então, precisa-se ter essa organização no momento de formular as perguntas, né, para que a entrevista seja bem organizada, né. Ela pode ser também não estruturada, que não segue um roteiro, percebendo mais uma conversa espontânea. Claro, né, hoje nós temos aí os famosos podcasts que muitas pessoas são convidadas para dar uma determinada entrevista e é de uma forma mais leve, né, aquela coisa mais espontânea, tipo num aspecto de conversa, né, de diálogo. Mas quando está em uma televisão, por exemplo, num canal de TV mais formal, digamos assim, as entrevistas elas são organizadas, né, preparadas antecipadamente para que aquela pessoa que vai ser entrevistada tenha ali todas as perguntas necessárias a respeito daquele assunto. Então, é algo mais formal, não é? Desses outros canais são podcasts, são programas mais livre, né? Então, pode ser também, as perguntas podem ser formuladas no momento da entrevista. Tá? Então, nós temos agora outras características a respeito da entrevista. Vamos lá. Temos aí, olha,
são textos informativos ou opinativos, porque geralmente quem está falando, quem está sendo entrevistado, ele vai estar dando uma informação a respeito daquele assunto, né? E, ao mesmo tempo que o entrevistador, ele vai opinar, ele vai dar a opinião dele a respeito daquele assunto, né? Então, por isso que ele vai ter essas duas formas, né, de texto, tanto informativo quanto opinativo. Presença do entrevistador e do entrevistado. Então, vai estar ali as duas pessoas juntas, né? Quando é um programa ao vivo, eles vão estar juntos ali, né? Se for uma entrevista por escrito, aí é diferente, né? Vai estar apenas ali a fala do entrevistador e do entrevistado. Agora, quando é ao vivo, em que as duas pessoas estão ali presentes, então vai estar a presença dos dois. Ou mais pessoas, né? Lembrando que sempre pode ter mais de um entrevistador ali no programa. A linguagem ela é dialógica e oral, porque é em forma de diálogo, né? E vai estar sendo dialogado ali, conversado, de forma oral. E nós vamos ter a marca do discurso direto e da subjetividade. Então, discurso direto porque é o próprio entrevistador que está falando e o próprio entrevistado também. Vai entrar a questão da subjetividade por causa que o entrevistado ele vai estar sempre ali colocando a opinião dele, né, a respeito daquele assunto que ele está falando. É claro, quando se trata do campo científico, por exemplo, o entrevistado, o cientista, ele vai falar de acordo com aquilo que ele pesquisou, de acordo com os resultados do que ele fez, né, durante aí a sua pesquisa, do seu trabalho. Se for o médico ele vai falar das experiências dele, né, como profissional, e aí ele vai estar ali dando a opinião dele a respeito dos tratamentos de saúde, né, com as pessoas. Nós podemos ter também uma mescla da linguagem formal e informal, né, quando se trata de um canal de TV, essa linguagem ela vai ser mais formalizada por causa da questão da gramática normativa, né, da nossa língua. Se for uma entrevista num canal de podcast da internet, né, aí, no caso, a linguagem vai ser mais informal, aquela linguagem mais solta, mais livre, né, em que o entrevistador vai utilizar palavras, né, do cotidiano, palavras do senso comum, para que todos aqueles que estão assistindo aquela entrevista, né, vai ter a compreensão do que se trata do assunto, né? Porque, às vezes, a linguagem técnica, dependendo do campo científico ou da área que está se falando, existem alguns termos técnicos que aquela área exige que se fale aquelas determinadas palavras, e aí a população pode não entender, né? Precisa ir lá no dicionário para poder conseguir entender o que está se dizendo ali a respeito daquele assunto, né? Então, quando é uma entrevista mais solta, mais informal, a pessoa que está falando, o entrevistado, ele pode utilizar uma linguagem mais simples, palavras mais usuais, que estejam ao alcance, né, das pessoas que estão assistindo, possam entender, compreender o que está se tratando, certo? Então, a língua ela tem essas duas facetas, né, essas duas formas de falar, uma linguagem mais formal, técnica, né, que uma determinada área vai exigir, ou uma linguagem mais informal, mais simples, mais do cotidiano, né, que, claro, vai dar acesso a todas as pessoas a entender o que está sendo tratado, certo? E aí nós temos também a estrutura da entrevista. Você vai escolher o tipo da entrevista, né? A escolha do título para a entrevista e a introdução da entrevista. Então, quem faz essa estrutura é o entrevistador. Ele que tem que organizar isso aí. Na escolha do título da entrevista, qual é o título, né? Geralmente são palavras mais curtas, né? Um título mais curto, mas que chame a atenção da população para aquele tema, para aquele assunto, para que a população, as pessoas possam ter interesse em assistir, né? O título da entrevista, por exemplo, nós vamos entrar agora para um exemplo, para que vocês possam ver, né, como é que se realiza o tipo das entrevistas. Vamos ver, então, um exemplo.
temos aí, olha, o título da entrevista: Ser um gamer não é só diversão. Entrevista com Mário Fera Rodrigues. Então, ele já deu o tema, né, da entrevista e deu o nome de quem será o entrevistado. Então, observe que nós temos duas informações importantes aí. No caso, quando se trata de games, significa que são jogos, né, jogos virtuais. Então, as pessoas que se interessam por jogos, ele vai ficar atento no momento dessa entrevista. E o entrevistado é o Mário Fera Rodrigues, ou seja, é uma pessoa que tem bastante representatividade no ramo dos jogos. E aí nós temos a introdução, que é o entrevistador, que é a pessoa que vai fazer as perguntas para o entrevistado. Então, é uma conversa exclusiva para o nosso site, né? O entrevistador está falando. Tivemos a oportunidade de mergulhar no fascinante mundo dos videogames com Mário Fera Rodrigues, renomado gamer e vencedor de vários torneios de Free Fire. Então, observe que o Mário Fera, ele é uma pessoa renomada, ou seja, ele é uma pessoa que já venceu vários jogos, né? Então, ele tem aí uma certa habilidade, né, com os jogos, e ele já ganhou prêmios por isso, né? Então, ele é uma pessoa que tem bastante experiência, e aí ele vai ser chamado para fazer essa entrevista para dizer por que que ele, né, gosta dos jogos e por que que ele já ganhou tantos prêmios assim. Então, significa que ele é o quê? Uma pessoa muito boa nos jogos, né? Então, convidamos vocês a descobrir os insights desse especialista no universo dos jogos e sua visão sobre a relação entre a paixão e a vida cotidiana. Ou seja, ele vai falar tanto desse universo dos jogos, né, qual é a visão que ele tem a respeito disso, por que que ele é apaixonado pelos jogos, né, e como é que ele concilia essa relação dos jogos com a vida cotidiana dele, né, a vida própria dele. Então, a primeira pergunta é: a linguagem dialógica e oral. Nós vamos ter aqui uma linguagem dialógica, ou seja, um diálogo, né? E aí o entrevistador pergunta: Mário, para começar, compartilhe conosco como surgiu a sua paixão pelos videogames e como ela se desenvolveu ao longo dos anos. E aí o Mário, que é o entrevistado, ele responde: desde criança sempre fui fascinado pelos videogames. O interesse começou em casa, jogando com meu irmão. Essa conexão inicial se transformou em algo mais sério ao longo do tempo. Ou seja, ele começou, né, essa atividade dos jogos ainda criança, e aí, com o tempo, ele foi ganhando experiência e se tornou um dos maiores jogadores, né, de videogames. A pergunta número 2, marca do discurso direto e a subjetividade. Então, o discurso direto, por quê? Porque ele está perguntando, está havendo um diálogo direto entre duas pessoas. Então, por isso direto, ou seja, não tem um narrador ali para fazer uma interpretação ou uma narração. Ou seja, é o discurso propriamente do entrevistado e do entrevistador. E aí o entrevistador continua, né, fazendo as perguntas dele. Impressionante, gostaríamos de saber sobre os seus momentos mais memoráveis como gamer. Existe alguma conquista ou torneio que tenha sido particularmente marcante para você? E ele responde... Ele vai responder, né? Mário, com certeza, a vitória no torneio da ZL de Manaus no ano passado, onde fui primeiro colocado no jogo do Tigrinho e no Free Fire. Foi um divisor de águas para mim. A sensação de superação, reconhecimento foi indescritível. Então, observem que o Mário está falando, né? Então, nós temos a característica, uma das características, né? É o discurso direto, porque é a própria fala do Mário que está sendo colocada, né? Então, ele usa o pronome, né? Eu fui, né? Quando ele diz onde fui o primeiro, onde eu fui o primeiro. Então, a primeira pessoa do discurso, que no caso é o eu, que indica que está, né, no discurso direto. Então, essa é uma das características, né, textuais que vai estar marcada no texto por meio do verbo fui ou por meio do pronome eu, que no caso aí não está descrito, ele está oculto, mas através do verbo fui, nós conseguimos identificar que o discurso está em primeira pessoa, então, discurso direto, certo? Então, aqui
Na marca textual, né, quando se fala discurso direto, significa que o verbo vai estar conjugado na primeira pessoa do singular, certo? E na terceira pergunta, ele diz, mescla a linguagem formal e informal. Ou seja, vai estar fazendo uma relação da linguagem formal, que é aquela linguagem mais organizada, estruturalmente, né, normatizada pela gramática tradicional, normativa da língua portuguesa. Então, vai obedecer à ordem, né, das orações, né, concordando, tendo concordância verbal, nominal, né, a vírgula, a pontuação. Então, na linguagem formal, de acordo com a gramática normativa, ela tem que estar dessa forma, né, para que não haja aí desvios normativos, né, da gramática. Quando se trata da linguagem informal, pode haver uma palavra ou algumas expressões que são do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ou até mesmo pode haver aí uma discordância, né, uma falta de regência. Mas, no caso aqui, a gente vai tentar mostrar para vocês onde é que está a linguagem formal e a linguagem informal. Então, nós temos aí o entrevistador, novamente, ele faz a pergunta. Então, a gente observa que há o uso da vírgula, né, direitinho ali, para pontuar pausadamente, né, o linear do texto, né, fazendo as pausas para que haja uma compreensão do leitor, né, no momento que o leitor vai ler essa entrevista, ou a pessoa que está ouvindo a entrevista, ele vai entender direitinho o que o entrevistador está perguntando. Além disso, ele vai usar também o ponto de interrogação, porque é uma pergunta no final daí do texto. Então, vejam bem, olha, falando em equilíbrio, como você concilia a intensa vida de gamer com outros aspectos da sua rotina, como os estudos? Então, ele tocou aqui num ponto importante, né? Ele falando da questão do equilíbrio, de como que ele se organiza para conciliar a vida dele de game, ou seja, ele tem torneios que, com certeza, ele participa com outras pessoas, outros países, em outros lugares, com certeza, ele vai ter que fazer viagens, se for o caso, né? Ou então ele vai ter que ter um momento ali para fazer os jogos com outras pessoas de outros lugares. Então, o entrevistador tocou num ponto importante, que é fazer justamente essa relação, essa organização, né, do tempo dele como jogador e a rotina de vida dele. Além disso, os estudos, como é que ele consegue conciliar, né? Já que ele é um jovem, então, com certeza, ele estuda, né? Então, como é que ele faz essa rotina, como é que ele se organiza, né, para dar conta da sua, digamos assim, da sua profissão, né, com os seus estudos. Aí ele pergunta, alguma dica para os jovens que compartilham dessa paixão? Ou seja, existem outros jovens que também têm interesse, né, em participar de jogos e que isso leva a pessoa a ter ali uma paixão, um encantamento, né, pelos jogos. Então, ele responde, vejam bem, é uma questão de organização. Então, você observa que ele é uma pessoa que é organizada. Ele diz que ele estabelece horários específicos para os estudos e para os jogos. Claro que, de vez em quando, abro mão de um livro por um controle, mas sempre com responsabilidade. Então, observe que nesse texto a gente observa que ele está bem organizado, né, com a pontuação, ponto seguido aí, né, é uma questão de organização, ponto seguido. Aí depois ele continua, né, dando sequência, explicando, né, que ele estabelece os horários para os estudos e para os jogos, ou seja, ele não fica só nos jogos, ou então não dá prioridade, né, para os estudos.
E aí ele diz, claro, de vez em quando, observe que de vez em quando está entre vírgulas, né, para dar ali uma ênfase, né, nesse advérbio que ele está utilizando ali, ó, de vez em quando, a ideia de tempo, né, abro mão de um livro por um controle. Então, ele deixa, sim, de ler algum livro, né, mas com responsabilidade, ou seja, aquele tempo que ele abriu mão de ler um livro, em um outro momento ele vai tirar para fazer essa leitura. Então, ele está sendo o quê? Uma pessoa responsável com os seus estudos. Então, esse texto mostra para nós que ele está muito bem pontuado, né, com palavras claras, não há marcas de oralidade aí, né? Está de acordo com a gramática normativa. E na quarta pergunta ele diz, escolha do tema da entrevista. O entrevistador, né, mais uma vez, ele continua fazendo as suas perguntas. Ó. Abordando um tema frequentemente debatido, quais são os benefícios que você enxerga nos videogames? Vejam que aqui eu tenho duas perguntas em uma. Ó. Como essa atividade pode contribuir positivamente para o desenvolvimento pessoal? Então, observe que ele fez duas perguntas ao mesmo tempo. Né? Qual é o tema frequentemente debatido, que ele pode observar nos jogos, né, que ele pratica, e como essa atividade pode contribuir para o desenvolvimento pessoal, né? Já que aqui nós podemos fazer uma observação importante, porque uma vez que uma pessoa joga um videogame, que é algo de entretenimento, né? É uma atividade de entretenimento apenas, ou seja, é como se os jogos ele não contribuíssem com nada, tanto para a vida pessoal ou vida intelectual, né? Porque trata-se de apenas uma atividade que a pessoa vai estar ali fazendo aquele jogo e não vai estar tendo nenhum tipo de conhecimento, não vai poder extrair nada desses jogos para a sua vida pessoal ou intelectual, né? E, inclusive, existe até assim um certo preconceito, né, de pessoas que jogam videogame como se a pessoa não tivesse nada para fazer, né, e que isso não contribuísse com nada para a vida da pessoa, né, já que é apenas um lazer, não é? Então, ele vai responder, né, essas duas perguntas dizendo o seguinte, olha, há estudos indicando que os videogames podem aprimorar reflexos e habilidades sociais. Observem bem o que ele está falando. No entanto, ressalto a importância do equilíbrio e da moderação para usufruir desses benefícios de forma saudável. Então, observe que nesses jogos que ele pratica, ele vai falar da questão do aprimoramento dos reflexos, no caso, reflexos mentais, né? Porque para jogar, você tem que ter os reflexos bem rápidos para conseguir realizar determinadas ações ali dentro do videogame, não é? Então, isso é uma forma de desenvolvimento mental, né? Para essa questão dos reflexos mentais, para responder a determinados movimentos, né? do personagem que está ali dentro do jogo, ou até mesmo as fases, né, que o jogo pode ter. Porque aqui não está descrito que tipo de jogo que ele joga, né? Se é jogo de luta, se é jogo daqueles que tem fases, né, que o personagem vai tendo os desafios, ele vai passando de fase, né? Conforme ele vai passando passando aqueles desafios, ele vai superando os desafios, ele vai conseguindo passar de fases, né? Porque aqui na entrevista ele não dá o exemplo dos jogos que ele pratica, né? Porque existem vários tipos de jogos. Então, esse é um ponto importante que ele coloca, né? Que são os reflexos mentais e também as atividades sociais. Por que sociais? Porque ele vai estar se relacionando com outras pessoas de outros lugares. E isso gera o quê? Uma comunicação, né? E aí eles vão se comunicar, e eles vão saber onde que mora, qual é a cultura, o que ele faz,
né? Então, ele vai estar se relacionando com outras pessoas. Então, isso são 2 pontos importantes que ele consegue colocar como sendo coisas importantes, que têm um certo valor para o desenvolvimento dessa pessoa, desse jovem, né? Já que eu falei para vocês que anteriormente, quem só pratica jogos e não faz outra coisa da vida, é como se ela não tivesse tendo nenhum resultado positivo para a sua vida, né? E aí ele coloca esses 2 pontos importantes que pode ser gerado por meio dos jogos, né? Essas 2 atividades importantes, os reflexos mentais e as atividades sociais. Porque apesar de ser pela internet, porque eu acredito que, como ele é um jogador famoso, então com certeza ele joga pela internet com outras pessoas de outros estados ou até mesmo de outros países. Que inclusive, não só os jogos de videogame, mas também existe jogo de xadrez, né, pela internet, existem outros jogos que são bastante, digamos assim, que mexem muito com a questão intelectual, que no caso é o jogo de xadrez, por exemplo, que isso favorece muito a questão mental, né? O xadrez é um dos jogos que vai mexer muito com os fatores mentais, que contribui com que a pessoa tenha um raciocínio, né, rápido, principalmente quem é das áreas de exatas, né, que a matemática, né, ela é muito abstrata, então ela ajuda, né, esses jogos ajudam que a pessoa tenha um raciocínio mais rápido, não é? Então, apesar de tudo, né, de um certo preconceito e tudo mais a respeito dos jogos, mas ele conseguiu mostrar, né, que esses 2 pontos são fundamentais em ser um jogador de videogame. Então, para concluir, o que ele diz? Olha, encerramos essa conversa enriquecedora com o Mário Fera Rodrigues, que nos proporcionou uma visão única sobre o universo gamer. Agradecemos por compartilhar sua experiência e perspectiva conosco. Fiquem atentos para mais entrevistas exclusivas aqui no nosso site. E até a próxima. Então, o entrevistador faz um pequeno resumo, né, da entrevista que ele fez com o Mário Fera, e aí ele agradece, né, e convida para uma próxima entrevista que possa acontecer, né? Então, a entrevista ela tem uma função social importante, né, sendo essencial para a difusão do conhecimento. Nesse caso, os jogos aí pode, né, disseminar conhecimento, a formação de opinião, posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre um determinado tema, sendo o discurso direto a sua principal característica. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como as observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos por exemplo, risos, né? Quando a entrevista ela é feita de forma mais leve, né, mais informal, claro, vai haver aí risos, né, palavras que são mais do nosso cotidiano. E aí, se essa entrevista for passada para a parte escrita, por exemplo, a pessoa que escrever essa entrevista vai ter que colocar lá as marcas da oralidade, que são os risos e palavras e expressões do nosso cotidiano. Então, vamos só relembrar algumas características de uma entrevista. Nós vamos ter aí, os textos são informativos e opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, a linguagem ela é dialógica e oral, porque ela está tendo um diálogo, uma conversa entre 2 pessoas, a marca do discurso direto e da subjetividade, marcada pelos verbos, né, pelo pronome eu, e a mescla da linguagem formal e informal, que, ora, pode acontecer a fala totalmente organizada de acordo com a gramática normativa, ou pode ter também marcas da oralidade. Então, gente, essa foi a nossa aula. Agradecemos a participação de todos vocês e até uma próxima.